Muito bom dia! Façamos todos um excelente dia hoje. Hoje num cenário diferente novamente. Estamos em viagem e arrumei esse cantinho aqui para estar gravando essa mensagem para vocês, tá? Mas não esquece, antes de mais nada, curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, então se inscreve para que toda vez que um novo vídeo for postado aqui, você seja o primeiro a ser notificado, beleza? Posso contar com você? Beleza, então, bora lá para a mensagem. Hoje a palavra-chave é superar. Superar, essa é a palavra-chave. E diz assim, ó, a nossa frase: é por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. É por meio dos processos da vida que temos a missão, que aprendemos a alcançar tudo aquilo que Deus quer para a nossa vida. É através desse processo, os processos difíceis da vida, os processos que fazem com que a gente lute, com que a gente trabalhe, com que a gente possa melhorar com cada dificuldade. E o tema da nossa mensagem de hoje é em frente. Em frente é o nosso tema de hoje. E isso é para a gente sempre estar lembrando que é olhando para frente, olhando para o alvo, é que a gente chega no resultado, não olhando para os problemas, para as situações que vivemos cotidianamente, mas olhando sim para o alvo daquilo que você busca, que você espera, para que você possa alcançar aquilo que você quer. E o texto está lá em 1 Reis 19:4, diz assim, ó: e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta. Giesta é um arbusto. Ele fala que ele chegou num pé de um arbusto. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante. Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Essa passagem é uma passagem que está lá em, né, como eu citei aqui em 1 Reis 19, que diz assim, que é quando Elias ele tinha confrontado os sacerdotes de Baal e tinha ganhado deles. Ele tinha ganhado, vencido mais de 20 sacerdotes de Baal. Porém, quando uma mulher chamada Jezabel, que tinha um histórico muito ruim, eh, ameaçou ele, ameaçou que tiraria a vida dele, ele se desesperou. Ele não conseguia olhar, foi um momento de desespero na vida dele, que ele não conseguiu enxergar que ele já havia enfrentado diversos problemas, ele havia acabado de derrotar mais de 20 sacerdotes de Baal, e ele deixou-se afligir por uma promessa vazia que veio do inimigo dele. Pois, se você for estudar a fundo, Elias jamais morreu. Ele foi transladado, assim diz a Bíblia. Então, isso mostra que quando você não acredita, quando você anda nos princípios, quando você anda em princípios, quando você anda com Deus, quando você anda nos princípios daquele que te ensina todas as coisas, que era o caso de Elias, era uma pessoa que andava em princípios, era uma pessoa que cumpria, que sempre andava ali com as coisas certas dele. E quando você anda com as coisas certas, em princípio, tudo no seu eixo, o inimigo não tem como tocar na sua vida. Ele não tem, porque você não tem do que ser acusado, entende? Aí no livro ele diz assim, ó: fugir a uma resposta comum diante de crise e conflitos, uma tentativa rápida de escapar das responsabilidades,
que nos definham. Casais, pais, filhos, enfim, muitas vezes optam pela fuga, evitando enfrentar os compromissos essenciais. Quando você não enfrenta os desafios que a vida tem para você, quando você foge dos problemas, das situações difíceis, esses problemas não são resolvidos. Pelo contrário, eles são adiados. Então, quanto mais cedo você decidir enfrentar os problemas, conflitos e desafios do seu dia a dia, mais cedo você vai vencer sobre aquela batalha. E quando você vence sobre uma batalha, não quer dizer que a batalha acabou, mas que virá uma outra, ainda mais difícil. Mas você vai ganhar habilidade para vencer todas elas. É sobre esse movimento que você deve pensar. Em que parte do que parte do desafio eu estou, para que eu possa avançar para um próximo nível. Se você entender isso, você vai muito mais longe. Aí ele continua assim, ó. Quando casais se distanciam por receio de encarar as responsabilidades de fidelidade, de honra, quando os pais, sentindo-se incapazes, fogem da tarefa de educar os seus filhos, es- especialmente em que diz respeito à disciplina, quando os filhos fogem do lar em busca de uma falsa liberdade, a fuga a fuga de Deus também é uma realidade para aqueles que lutam em assumir o compromisso com a santidade. A natureza humana ilustrada pela fuga de Adão e Eva após o pecado, mostra como esse comportamento está enraizado em nossa carne. Ali, isso mostra que, assim como ele falou, que lá no início, Adão e Eva fugiu da responsabilidade, um tentou jogar a culpa no outro e depois tentaram jogar a culpa na serpente. Eles têm um ato ali de não ser responsáveis com a conduta que eles tiveram. Talvez se eles falassem, né, assumissem a responsabilidade de ter falado que foi a minha culpa, fui eu que tive vontade ou qualquer outra justificativa, talvez o caminho, talvez a história seria diferente. Por isso que é importante você não se vitimizar por nada. Assuma a sua culpa, assuma o seu erro quando for de sua autoria, quando for de sua responsabilidade. E muitas vezes, indiretamente, também pode ser a sua responsabilidade. Se algo está acontecendo com você, você tem algum pingo de responsabilidade nisso. E você precisa entender e assumir isso, porque quando você assume o papel de responsável sobre a sua vida, você sai do papel de vitimista, você sai do papel de, de refém, você passa a ser um, um autor da sua própria história. É isso que é importante você ter em mente para que você possa superar qualquer desafio. Entender que você não é o culpado, você é o responsável. E entre culpa e responsabilidade tem uma enorme diferença. Se você se sente culpado, você é um vitimista. Se você é responsável por aquilo que você está vivendo, você é um autor. Você pode mudar. Quando você chama a responsabilidade para si, você tem a habilidade para mudar a sua história. Mas se você fala que você é um culpado, culpado da sociedade, culpado dos seus pais, culpado dos seus professores,
você se torna um vitimista e você não consegue enxergar a vida como de fato ela é. A vida é uma escola de superação. E se superar todos os dias é chamar a responsabilidade para que você possa crescer e expandir a cada dia. Aí ele continua assim, ó. Hoje quero encorajar você a enfrentar os problemas em vez de ceder às tentações e fugir ou tentar colocá-los embaixo do tapete. Encarar as responsabilidades com fé e coragem e é crer que Deus lhe deu a capacidade necessária para vencer e superar. Por mais desafiador que o confronto possa parecer, saiba que esse é o caminho para que você alcance a transformação e o crescimento. Se você entender que os processos da vida são essenciais para que você cresça, para que você amadureça, para que você venha conquistar tudo aquilo que você merece, você vai entender que todos os processos e dores da vida são forjas, são métodos para forjar você um vencedor, são métodos para forjar você uma verdadeira vencedora, entende? Então, quando você passa a olhar para a sua vida, não com um olhar de culpado, mas como responsável por tudo aquilo que você está criando, responsável por tudo aquilo que você está vivendo. E quando você olha com um olhar de responsabilidade, você tira toda a culpa e você deixa de ser um vitimista e passa a ser um vitorioso, uma vitoriosa, passa a ser um escritor da sua própria história. Tá certo? Ó, você tá ouvindo aí? O galo confirmando? É isso aí. É isso aí, meu pessoal. Não esquece, tá certo? Curte, comenta, compartilha. Bora fazer essa mensagem chegar a mais pessoas, beleza? Tamo junto, até a próxima e fiquem com Deus. Tchau, tchau.